Meus irmãos, eu quero convidá-los a uma leitura bíblica no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 6. Eu quero fazer uma recomendação para você que quer mais do Evangelho enraizado no seu coração, o Evangelho que é a boa notícia de Deus, o Evangelho que é a doutrina de Deus, a verdade de Deus. A palavra Evangelho significa boa notícia, boa nova, novidade boa que nos transforma. O Evangelho foi revelado em Jesus o Cristo, aquele que é a encarnação da vontade de Deus. E Jesus ensinou muita coisa. Entretanto, o Sermão do Monte é o que condensa em menor espaço textual as principais lições de Jesus. Então, é muito importante que você que quer mais de Jesus conheça o Sermão do Monte, leia, releia, receba, se alimente. E no Evangelho de Mateus, ele começa no capítulo 5, no início do capítulo, e termina no capítulo 7, no final do capítulo. Então, se você estiver lendo Mateus do 5 ao 7 constantemente, você vai estar ali recebendo ali a essência da doutrina de Jesus. Cada frase, cada exemplo que ele dá é transformador, é maravilhoso. E hoje vamos passear um tanto aqui no Sermão do Monte, especialmente no capítulo 6. E eu quero te convidar a ler a partir do versículo 31. Mateus 6, 31, diz assim: portanto, não fiqueis ansiosos dizendo, o que comeremos, ou o que beberemos, ou com o que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios buscam, porquanto vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Meus irmãos, eu quero falar sobre uma verdade muito poderosa. Uma verdade que pode te carregar de acordo com ela e te conduzir em bênção, em alegria, em paz. Uma verdade que pode te confrontar e fazer com que toda a sua vida receba uma resistência. Ou então que áreas da sua vida recebam uma resistência. Jesus disse em Lucas 20 sobre essa verdade que eu quero falar, que essa verdade é como uma pedra que quem edifica sobre ela, ou seja, edifica a partir dela, está bem. Mas quem a enfrenta, essa pedra lhe destrói, essa pedra lhe esmaga. E quando Jesus usa essa metáfora da pedra, ele está propositalmente fazendo menção a uma profecia do livro do profeta Daniel. Eu não sei o quanto você conhece do livro do profeta Daniel, mas eu também quero te recomendar que você leia esse livro, porque ele é um livro extraordinário. É um livro para pegar aquela pessoa que tem dúvida se a Bíblia de fato é inspirada ou não e chocar.
Porque você vai ver no livro de Daniel profecias com uma clareza absurda e que foram cumpridas na história de uma maneira espetacular. Várias. Por exemplo, no livro do profeta Daniel, a gente vai encontrar uma profecia do surgimento de um reino grego que começa pequeno e de repente ele toma conta do mundo, mas no auge da força desse rei, que ele chama de um chifre, ele diz que esse rei era como um chifre que brotou de repente, no auge da sua força, com ele ainda jovem, esse rei grego morre de repente, e o seu poder é repartido entre outros 4 chifres que não são tão fortes quanto ele. Qualquer um aqui que conhece um pouquinho de história já deve ter uma noção do que eu estou falando. Quem é o rei grego que surge de repente no mundo? O rei de cultura helênica, a cultura grega, surge de repente no mundo, domina o mundo rapidamente, mas morre cedo, e quando morre, seus 4 generais dividem o poder, mas os 4 nem juntos são tão fortes quanto ele. Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, quando entrou em Jerusalém, ele leu essa profecia e ele ficou boquiaberto. Ele disse, e ele viu. Isso aqui, ele, lógico, a parte de que ele ia morrer, ele não leu ainda, ele não entendeu, né? Mas que de repente um chifre grego brotaria e que tinha 4 que iam suceder, ele sabia que ele tinha 4. Então, quando ele morre, ele meio que está entendendo que aquilo está se cumprindo. Então, assim, é um livro fantástico. No capítulo 2 do livro de Daniel, o rei Nabucodonosor, o imperador babilônico, ele tem um sonho. Nesse sonho ele vê uma estátua muito grande, que tem uma cabeça de ouro, que tem o peito e os braços de prata, que tem a barriga e o quadril de bronze, que tem as pernas de ferro e os pés de ferro misturado com barro, meio que ferro, meio que barro. Ferro e barro não dão liga, justamente a ideia é essa, que o pé é mais frágil. Só que de repente, uma grande pedra se descola de uma montanha sem que nenhum homem corte. E essa pedra rola e bate nessa estátua, e essa estátua se esmigalha toda. E aquela pedra começa a crescer e enche o mundo. Nabucodonosor acordou perturbado porque ele entendeu que aquele sonho vinha do mundo espiritual, que não era um sonho de barriga cheia, não. Ele ficou perturbado, ele reuniu a galera da espiritualidade do reino dele, ele investia nisso, e falou, tive um sonho, revelem e interpretem. O pessoal no macete falou, rei, conte, que a gente dá a interpretação. O rei disse, acho que eu sou otária? Vocês vão inventar um negócio, uma interpretação? Não, se vocês realmente sabem do mundo espiritual, me contem o que eu sonhei e qual é a interpretação. Aí os caras disseram, rei, aí isso é demais. Isso aí só os deuses podem fazer, mas os deuses não habitam entre nós. O rei disse, o quê? Estou gastando uma grana com vocês, porque o rei pagava caro para esses caras, botava comida boa para eles, e vocês não podem me dar uma revelação de sonho? Aí ele mandou demitir, só que a demissão dos soberanos antigamente era terrível. Literalmente corta a cabeça de todo mundo. E aí quando sai a ordem para cortar cabeças, matar todo mundo, chega em Daniel, e Daniel é um desses sábios que o rei fomenta. Não foi consultado ainda, não sei porquê, talvez porque fosse ainda jovem no ofício, não foi consultado. Quando ele ficou sabendo da ordem de matar todos os sábios, e ele estava no meio, ele pede ao chefe da guarda para ter uma audiência com o rei. Vai diante do rei e fala, rei, me dá um tempinho aí que eu trago para o senhor a revelação e a interpretação. Não porque ele confiava em si, mas porque ele confiava num Deus que tudo pode. Ele correu para casa, contou para os seus 3 amigos, e eu quero o meu tema nem é esse, mas eu quero aproveitar aqui o parêntese para perguntar, você tem gente para quem correr para orar com você?
contou para os 3 amigos. Os 3 amigos entraram num propósito de oração com ele, os 4 orando. Senhor, revela, Senhor, revela, Senhor. E assim, Senhor, revela a Daniel, porque eles sabiam que Daniel que tinha esse dom. Olha que amigos bons. Porque aquele que recebesse a revelação, o rei prometeu que ia exaltar muito no reino. Então os 4 orando para Daniel receber a revelação e ser honrado no reino. E eu quero orar para que Deus te dê amigos assim, amém? E Daniel também foi um amigo legal. Que quando ele foi promovido, sabe qual é o primeiro pedido que ele faz ao rei? Veja o fim do capítulo 2, ele fala assim: rei, quero 3 cargos de confiança para os meus 3 amigos. Você vai ter e ser um amigo assim, em nome de Jesus. Aí Daniel foi até o rei, e o rei ansioso perguntou: e aí, Daniel, você tem a revelação? Aí Daniel, ele começou a fala dele com o mesmo papo dos outros sábios. Ó rei, o que o Senhor pede é difícil demais para os homens. Os homens não podem fazer, só Deus pode fazer. Eu imagino o rei já pegando a rapaz, esse cara está me enrolando, igual os outros. Mas ele falou assim, ó, mas eu conheço o Deus que fez os céus e a terra, Daniel fala. E ele por sua misericórdia, eu não tinha poder para revelar, mas ele por sua misericórdia me revelou. Ele fala, rei, Deus tira rei e põe rei. E o que Deus te revelou é o que ele vai fazer na história. A cabeça de ouro é o teu reino, é o império babilônico, glorioso, majestoso. Mas virá depois um império que vai substituir o seu. E aí esse império, a gente entende que é o império medo-persa, que derrotou o babilônico. Depois desse virá um outro, que foi justamente o império grego de Alexandre, que é a barriga de bronze e o quadril de bronze. Depois desse virá ainda um quarto, e Daniel fala, e esse vai ser terrível, esse vai esmigalhar tudo, por isso que ele é representado pelo ferro, que não é tão nobre quanto o ouro, quanto a prata, mas é mais forte, e vai vir as pernas de ferro, que a gente entende que é, na história, o Império Romano, o mais cruel, o mais sanguinário, o mais forte de todos. E a perna, né, ela é grandona, então é o império mais comprido, o império mais dominante de todos. Mas por fim, vem um pé, que é meio ferro e meio barro. E é exatamente o que acontece no final do Império Romano. Ele continua ali com características de Império Romano, mas ele vai se fragilizando com as suas invasões bárbaras, enfim. Na época do Império Romano é que surge Jesus de Nazaré, inaugurando o reino de Deus. Exatamente como Nabucodonosor sonhou, que na época do Império Romano, a pedra que não foi homem que produziu, a pedra que Deus fez brotar, ela chega no Império Romano, destrói, derruba as estruturas dos impérios e começa a crescer e se torna a maior rocha do mundo. E foi exatamente o que aconteceu. Jesus, um simples filho de carpinteiro, de um lugar pouco conhecido do mundo da época, do interior da Judéia, que era uma provinciazinha sem importância do Império Romano. Ele se torna o nome que está acima de todo nome. Se você for hoje em Roma, tem as ruínas do antigo Império Romano. Lindas, por sinal, eu tive a graça de conhecer. Tem o Coliseu, tem lugares lindos. Mas eu lembro que eu estava lá e a guia italiana estava explicando, aí chegou a minha vez de dar uma palavra, e eu falei, gente, olha como é que estamos aqui em Roma, e isso aqui já foi a capital do mundo. Mas hoje não é mais. Roma não é nenhuma das cidades mais importantes da Europa. E a guia virou e falou assim, é verdade. Todos os reinos humanos e os seus poderes e suas glórias passaram, mas Jesus com o seu reino só cresce mais e mais. É a pedra que não para de crescer e que
como está escrito, um dia encherá todo o mundo. Quando Jesus começou a pregar, ele começa, olha que ousadia, olha que ousadia. Um homem que não era rico, não era de família rica, não era de linhagem nobre, ali na Galileia, tipo assim, gente no interior. É como se hoje alguém aqui no interior da Bahia, na beira de um riacho aqui no interior da Bahia, na zona rural, se levantasse no meio dos seus amigos e começasse a falar o seguinte: gente, vim trazer o reino de Deus. E o que eu estou falando vai ser pregado no mundo todo. Ou esse cara é maluco, ou ele está certo. E Jesus se provou certo. E ele dizia logo no início, você pode ler em Marcos 1,15, é chegado o reino de Deus. Se arrependam e creiam no Evangelho. Ou seja, está chegando o tempo do estabelecimento do governo de Deus. Então, só existe duas opções: enfrentar esse reino e bater nessa pedra, e essa pedra te desestruturar, ou no mínimo, pela misericórdia de Deus, te resistir. Depende do quanto você se choca com ela, né? Se bater muito forte, você vai se esmigalhar. Se você ficar fazendo aquela briguinha, ela vai te resistir. Ou você pode se arrepender, se converter e edificar a sua vida nessa rocha chamada Jesus, que é a encarnação do reino de Deus. E a pergunta que eu queria fazer para você hoje é: você tem certeza que você está edificando a sua vida no reino e não sendo resistido pelo reino de Deus? Meu amado Binho, minha amada Binha, deixa eu te falar uma coisa: não tem jeito, ninguém pode lutar contra Deus. Esse universo já tem dono, e sinto muito, não é você. Jesus disse: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. O Deus que é dono do universo, Ele entregou o governo espiritual do universo a um homem, porque o homem sim é a obra-prima da sua criação. Foi o que Ele quis fazer desde o princípio com Adão. Mas o pecado, a maldade, tira do homem essa autoridade. Então Deus, Ele recomeça o projeto humano no novo Adão, que se chama Jesus o Cristo. E dele é o reino, e que bom que é dele, porque se fosse meu a gente estava lascado. Que bom que é dele, por ele e para ele. Que bom que ele é o rei, porque ele é justo, ele é santo, ele é confiável, ele é maravilhoso. Ele é tão maravilhoso que ele deu a vida por nós. Você entende? Mas você tem que buscar entender se você edifica a sua vida no reino ou se você resiste ao reino. Isso é muito importante. E talvez você, às vezes, em algumas facetas da sua vida, até colabore com o reino e receba uma graça por isso. Tem gente que nem crê em Jesus, mas que está cooperando com o reino de Deus. Mesmo que não queira, mesmo que não entenda. Quer ver uma coisa? Lá no livro de Isaías, Deus chamou Ciro, um rei persa, de meu ungido, e falou assim para ele: ó, mesmo que você não me conheça, eu estou lhe abençoando, porque você está cooperando com a minha vontade. Tem gente que nunca pisou numa igreja, mas que Deus está abençoando. Por quê? Porque ele está cooperando com o reino de Deus, porque ele está fazendo a vontade de Deus. Pastor, o que é abençoar? É dar dinheiro? Às vezes sim, às vezes não. Às vezes quem dá dinheiro é o diabo. Depende do contexto. O que é abençoar é dar sucesso profissional, familiar. Sabe o que é o reino de Deus? Romanos 14:17. O reino de Deus é paz. Ó, é o que o mundo mais busca, paz. Tem paz no reino de Deus. É justiça. E não é justiça no sentido de
o que eu penso que está certo vai ser feito, não, mas é a capacidade de compreender e de viver justiça segundo Deus, e a partir da justificação que Ele me deu, Ele me tornou justo, me tornou apto para viver com Ele, e vai gerando justiça em mim. Isso é maravilhoso, a justiça da graça. E alegria no Espírito Santo, que é a alegria mais profunda que existe, a alegria que nada no mundo pode dar, a alegria profunda do Espírito Santo. Então tem pessoas que acabam sendo abençoadas porque estão cooperando com esse reino, mesmo que não conheçam Jesus. Mas tem gente que vive na igreja, mas não entende isso. Ele ainda acha que pode ser um rei, que pode ser uma rainha, e tenta impor o seu reino e a sua vontade, o que é uma tolice, o que é muito ruim. Porque a nossa vontade, gente, ela raramente coincide completamente com a de Deus. Quase impossível que isso aconteça, a não ser que o próprio Deus trabalhe em nosso coração. Por isso Jesus disse em João 15, eu sou a videira, vocês têm de ser ramos em mim. Sem mim, vocês não podem fazer nada. O ramo que tiver em mim, que de acordo com a minha natureza frutificar, o Pai vai limpar para dar mais fruto ainda. Mas o ramo que não produzir, ou seja, que não cooperar, o Pai corta. Aí no versículo 7 ele fala assim, se as minhas palavras estiverem em vocês e vocês em mim, pedirão tudo o que vocês quiserem, e vos será feito. Ou seja, se eu estiver tão alinhado com Cristo e com o seu reino, a ponto de transbordar em mim a vontade de Deus, há uma cooperação total de Deus comigo. Então, a partir dessa compreensão, vamos analisar rapidinho o texto que nós lemos. Olha o que o Senhor fala. Não andem ansiosos, não vivam preocupados, não vivam com medo, angustiados, dizendo, e agora? Cadê a provisão? O que vamos fazer para comer, para beber, para vestir? E pode ampliar essa percepção. O que faremos para ser, para se realizar? O que faremos para ter sucesso? O que faremos para existir com relevância? O que faremos para ser feliz? O Senhor fala, para com isso. Essas angústias existenciais, angústias das provisões da vida, elas não podem estar no coração de quem é filho de Deus. Ele falou, o Pai Celestial sabe de tudo o que você precisa. E você, como um filho de Deus, em vez de ficar vivendo como se não fosse filho, e aí ele até usa os gentios como exemplo, nem os judeus ele está falando. Observe que ele está falando para quem será cristão. Não é para judeu, no caso ali, não na religiosidade engessada do judaísmo da época, mas para quem será cristão. Mas quando ele vai falar de uma vida vazia e ansiosa, ele nem usa o judeu, que já poderia ser usado, o judeu da época. Poderia ser usado, ele usa o gentil, que nem percepção de Deus de Israel tinha. Ele fala, então se vocês que são cristãos, andarem nesse vazio angustiante e desesperador da ansiedade, vocês não serão cristãos e nem judeus seriam. O que já seria ruim, numa perspectiva da revelação do Evangelho que é superior à da lei de Moisés. Vocês seriam como gentios, como pagãos, que nem conhecem a Deus. Porque quem conhece a Deus, e sobretudo quem tem Deus como seu Pai, ele entende que tudo o que ele precisa fazer é se focar no reino de Deus e na sua justiça. E tudo o que for de fato necessário vos será acrescentado. E você para de viver uma vida como de quem está abandonado. Essa sensação de acordar e falar, rapaz, mais um dia,
faca nos dentes. Se eu não fizer por mim, ninguém fará. Bora, matar um leão. E não que você não tenha que se esforçar, mas não é com esse sentimento. Eu acordo e falo, mais um dia que meu pai me deu. Eu tenho certeza que bondade e misericórdia me acompanharão em cada segundo desse dia. Eu tenho certeza que a única coisa que eu preciso durante esse dia é alinhar o meu coração com o do Pai. Eu tenho certeza que as portas que se fecharem no meu caminho se fecharão porque o meu Pai está cuidando de mim. Aquilo não é bom para mim. Mas como a gente cantou até na semana passada, se eu não me engano, se uma porta se fecha aqui, outras portas, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Cante isso, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Ó, quem entendeu o Pai que tem e o reino que Ele quer trazer, só se preocupa com uma coisa: está alinhado com esse reino. Só se preocupa com isso. Essa é a preocupação. Pastor, só isso só. Pastor, então não tenho que trabalhar binho, não interpreta errado. Você vai trabalhar, o que você não vai fazer é se angustiar. Você não vai perder o sono. Você não vai arrancar os cabelos. Porque você está entendendo que a sua vida pertence a Deus. E o Deus que tem total interesse na tua vida e no reino dele, fará tudo o que for necessário. Só busque em primeiro lugar o reino de Deus. Só entenda que Deus é soberano. E Ele tem uma vontade. Está entendendo? É uma onda isso às vezes, como a gente às vezes viaja na maionese, né? A gente implica com umas coisas, a gente apaixona umas coisas, né? A gente implica com um negócio assim e fala, eu não quero, Senhor. Meu filho faz isso direto. Tem 4 anos. Eu digo, eu digo, não! É você com Deus. Isaías 55, 8, 9, 10, ele fala assim, os meus caminhos não são seus caminhos. Os meus pensamentos não são seus pensamentos. Como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, os meus pensamentos mais altos do que os de vocês. Jeremias 29, 13, ele fala, olha, não adianta ficar se batendo, o que você tem que fazer é me buscar com todo o seu coração. Eu bem sei o plano bom que eu tenho para vocês. Tem um plano bom, não mal. Agora venham para mim, me busque de todo o coração, se alinhem comigo, porque eu não vou fazer sua vontade. Deixa eu falar uma coisa, a pior desgraça da vida de alguém é Deus olhar para esse alguém e falar, seu teimosão. Seu miseravão. Você é um miseravão, né? É o barril dobrado da Bahia, né? Então vá, faça-se a tua vontade. É a pior coisa. Leia Romanos capítulo 1. Está escrito que Deus pegou algumas pessoas e sabe de uma? Vocês são bonzãos? Então beleza, faça-se a sua. Deus os entregou às suas próprias paixões. É a pior ruína da vida. Mas a maior bênção da vida é quando conseguimos fazer como o Filho de Deus fez. Pai, estou a fim disso, mas não faça a minha vontade não. Seja feita a tua vontade.
E aí o Pai faz a vontade dele, te dá graça para viver a vontade dele, e depois você dá graças a ele por ter feito a boa vontade dele na sua vida. Então, em vez de tentar manipular Deus, dar um jeitinho, forçar a barra com Deus, Paulo diz em Romanos 12 que a gente tem que fazer o seguinte: não vos conformeis com este mundo, mas transformem você sua cabeça, para gostar do que Deus gosta, para ser capaz de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então Deus tem uma vontade, Ele tem um reino, Ele vai fazer, não adianta. Ele vai fazer. Sabe o que eu vejo, gente? Eu vi hoje isso, eu vejo direto pessoas que estão tentando, sabe, é como se tentasse tapar o sol com a peneira, é como se tentasse, sabe, segurar um rio com as mãos, aí passa por aqui. É engraçado, né, que a gente na nossa soberba, né? Ele está se achando ainda. Eu estou conseguindo aqui. Aí passa por baixo, passa por cima, passa por... Só ele que não vê o quanto ele está sendo atrasado na vida. Tudo o que ele tinha que fazer era se virar e deixar o rio de Deus carregar ele. Deixa o rio de Deus te carregar, meu amado. Porque o reino dele vai ser colocado. O Senhor falou. É chegado o reino de Deus. Se arrependa. O que se arrependa? Se vire para o reino de Deus. Eu tenho que discernir a vontade de Deus. O reino de Deus, qual é o reino dele? É o reino de amor, de graça, de misericórdia, de perdão, de justiça, de santidade, de vida. E eu tenho que discernir a partir do próprio Cristo, que é o exemplo, a encarnação do reino de Deus, qual é a vontade de Deus. Qual é a vida de Deus? E quando essa perspectiva se abre na minha mente, eu começo a perceber que muita coisa do que eu estou fazendo, querendo, desejando, planejando, não é reino de Deus. E quando eu perceber isso, eu tenho que me arrepender. O que é arrepender? Arrepender. Para trás, pender. Voltar para outro lado. Para outra direção, dizer: Senhor, me perdoe, me ajuda a fazer a tua vontade. Quem quer viver isso em nome de Jesus? Aí alguém, porque a gente sempre quer um macetinho, né? E fala: então, amanhã esse negócio aí, né? Buscar em primeiro esse tal de reino de Deus, que eu nem entendi direito, e depois tudo o que eu quero será acrescentado. Então, como é que é? Então, tipo, a gente sempre tem um religioso que vai lhe ajudar. Se você quiser um macetinho, sempre tem um legalista que vai lhe ensinar. Eu tenho uma campanha que é tira e queda. Você vai acordar comigo 7 dias da campanha das 3h30. Não, é 3h25. Não sei, porque 25 tem um mistério. Eu sempre invento um negócio assim. Você vai acordar 3h25, aleluia, num jejum que só pode comer hortelã. Sempre inventa maluquice assim. Você vai comer 3 hortelã, 7 dias. E a primeira coisa que você vai falar quando acordar é Jesus. Você acordou assim: Jesus, 3 vezes: Jesus, Jesus, Jesus. Gente, eu estou brincando, viu? Tem coisa maluca fazendo aqui, ó. Pastor, como é que é? Mas não estou meio de não. Aí você acorda e fala 3 Jesus. Come o hortelã e ora. Pronto, você começou o seu dia, aleluia. Aí você buscou, aí depois você pode ir, você vai vender como nunca. Você vai bombar, você vai sair na rua, na unção, vai arrumar um namorado. A pessoa acha que é isso, que é tipo uma mandinga que ele vai fazer no começo. Eu vou começar o dia fazendo uma mandinga. Vou ler um texto bíblico, eu nem sei nem o que significa o texto lá, né? E a Babilônia cairá, aleluia. Não sei nem o que maluquice, aleluia. Comecei o dia lendo a Bíblia. Está entendendo? Não deixa, dá até um beijo. Comecei bem o dia, agora pronto, busquei o reino. Que reino você buscou, meu filho? Deixa eu lhe falar uma coisa. Não é sobre começar o dia num ato religioso, não. Eu até penso que é saudável começar o dia
com a palavra de Deus, orando, falando com Deus, se aproximando, se relacionando, porque a oração é relação com Deus. A palavra é para alimentar o seu coração, para falar ao teu coração a partir da compreensão da palavra, e não de sortear versículo. É bom começar o dia assim, mas não é sobre isso buscar em primeiro lugar o reino. Buscar em primeiro lugar o reino é uma coisa que eu já vou lhe adiantar que você não faz. Não naturalmente, só faz se estiver cheio do Espírito Santo. Porque sabe o que é? É desejar o reino de Deus mais do que qualquer coisa na sua vida. E eu duvido que você acorde e fale assim, tomara que eu já avance o reino de Deus. Você não acorda assim, você acorda abrindo o Instagram. Para a gente buscar o reino de Deus em primeiro lugar, ser o maior desejo do nosso coração, a gente tem que estar cheio do Espírito Santo. Isso é um milagre. O nosso coração tem que desejar, tem que ser a grande causa da nossa vida. A causa da minha vida é ver o reino de Deus. Pastor, o que é ver o reino de Deus? É ver a igreja evangélica dominar o país? Está repreendido, em nome de Jesus. Deus nos livre disso. O que é ver o reino de Deus? É ver o que Jesus é, multiplicado em mais e mais corações. Uma vez perguntaram a Jesus, os fariseus, Lucas 17, Senhor, quando chegará o reino de Deus? E ele falou, a partir do versículo 20, ele falou assim, olha, o reino de Deus não vem em aparência exterior. Não deixe que ninguém vos engane dizendo, ali está o reino de Deus, ou aqui está o reino de Deus. Não. O reino de Deus está dentro de vocês. Ele não vem em aparência, ele vem em essência de espírito. O que é o avanço do reino de Deus? É aquela pessoa amarga que de repente começa a amar. Aquela pessoa triste que de repente tem uma alegria que droga nenhuma pode dar. É aquela pessoa cujo coração começa a transbordar de graça. O que é graça? É fazer sem interesse, é fazer por ter alegria de fazer o bem. Isso é o reino. E essa deve ser a grande causa da nossa vida, ver essa natureza de Deus, que foi revelada em Cristo, e a qual temos acesso pelo Espírito Santo, porque Jesus nos santificou com o seu sangue na cruz, ser multiplicada. Sabe qual deve ser o meu maior sonho para os meus 2 filhos? Não é que eles sejam trilíngues, que eles bombem na vida, não. Meu Deus, agora a minha preocupação é que meu filho não está no colégio bilíngue, meu Deus. Não, é legal se puder estar, uma bênção. Mas a minha maior questão é que minha filha nasça de novo. Que meu filho tenha a natureza de Cristo. Que meu filho transborde do que Jesus é, do amor, da vida, da paz, da alegria que há no Espírito de Deus. Que meu filho dê o fruto do Espírito. Amém, gente? Esse é o maior sonho da sua vida? Deixa eu ser sincero. É andar na rua e ver um monte de Jesus? Não é nada. Você não sonha com isso. Ou quem sabe, o Espírito Santo está gerando isso no seu coração. Quanto mais Ele estiver gerando isso em você, mais você está buscando o reino de Deus em primeiro lugar. Quanto mais você desejar que esse amor e essa graça se espalhem, mais essa for a causa da sua vida, mais você está buscando o reino em primeiro lugar. Pastor, me dá um sintoma de que isso está acontecendo. Quer ver um sintoma legal? Pelo que você mais ora. Isso revela muito de quem nós somos. Quando você vai orar, qual é o grande tema da sua vida? Olha o que Jesus ele ensina, quando ele vai ensinar a orar, nesse mesmo capítulo 6 de Mateus, Sermão do Monte. Você volta aí, versículo 9. Olha o que ele ensina.
Quando forem orar, orem assim. Isso é um modelo, não é uma reza, não é um modelo. Orem assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. E agora comece a pedir para a terra. Qual é o primeiro pedido? Venha a nós. Ou seja, a coisa que eu mais quero. Por que é o primeiro pedido? Porque é a coisa no que o cristão mais deve pensar. Seja sincero, é nisso que você mais pensa. Você ora por isso? Senhor, venha com o teu reino aqui na minha casa, com o teu reino no meu coração, com o teu reino na nossa igreja, com o teu reino em Salvador, Senhor. A gente ora pelo nosso interesse. Senhor, que ganhe o meu vereador. Porque ele vai conseguir um emprego para minha prima, para minha esposa. Mas um cristão que ama o reino diria assim: Senhor, que ganhe aqueles que forem de alguma forma cooperar com o teu reino. Ainda que não seja o melhor para o meu bairro, para minha esposa, que seja o melhor para o teu reino e para a tua vontade. E aí? Tem que ser a grande paixão da sua vida. Tem gente que ora pelo Vitória, mas não ora pelo reino de Deus. Pelo Bahia eu ainda entendo, né? Para o Bahia é o Bahia. Estou brincando. Mas tem que ser a grande paixão da sua vida. E curiosamente, logo depois de buscar o reino em primeiro lugar, o Senhor fala assim, ó: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Logo depois, e o pão de cada dia nos dê hoje. Porque quando o meu coração está no reino, o pão e qualquer coisa que eu precisar, Deus mandará. Para a gente encerrar, toca alguém e diga assim, ó: o pão vem depois do reino. Vamos ficar em pé em nome de Jesus? Vamos ficar em pé juntos? O pão vem depois do reino. O pão vem depois do reino. As minhas necessidades, as minhas carências físicas, espirituais, emocionais, todas estão ligadas ao reino. O reino é o governo de Deus na minha vida. É o estabelecimento do governo, do reino. E você pode viver na terra de duas formas. Ou como um turista. E o turista, ele até curte, mas ele se preocupa com tudo. O turista, ele vai, ele leva $200 que ele economizou, achando que dá, não dá. Dá o que? Vai que dá. Os $200 acabam em 3 dias. Aí ele vai no cartão, não, tem um cartão. Ele vai no cartão, é IOF. Quando ele volta, meu irmão, que ele fala, meu Deus, e parcelou a viagem 20 vezes na CVC. Ele passa 3 anos arrependido, Senhor, me perdoe. Eu nunca mais caio nessa tentação. O turista, mas ele se preocupa muito. Mas você pode explorar o mundo de uma outra forma. Como embaixador, uma embaixatriz do reino de Deus. Embaixador viaja, embaixatriz viaja, vive a vida também. Só que ele está representando uma nação. Então ele tem certeza que vai ter provisão, que vai ter proteção, que vai ter respaldo. E Deus está te convidando hoje aqui para parar de ser um turista cristão e passar a ser um embaixador ou uma embaixatriz do reino de Deus. Representar o reino de Deus na sua casa, no seu trabalho, na sua família, onde você estiver. Que Deus possa trazer ao nosso coração esse amor pelo reino de Deus. Eu não sei quem aqui já militou em alguma causa animal, causa ambiental, causa qualquer uma, racial, causa estudantil, causa de uma classe específica de trabalho, causa de maridos cujas esposas não deixam jogar bola.
gente também tem que militar nessa causa, gente. Eu não sei se você já militou em alguma causa. E eu respeito você. Eu respeito quem tem causa. É melhor do que não ter causa nenhuma, viver ao acaso. Eu respeito quem tem uma causa. Paulo tinha uma causa. Paulo era um cara que tinha uma causa. A causa dele era abafar aquele movimento que ele achava que era herético, que estava destruindo o judaísmo, que era o cristianismo que estava surgindo. Até que um dia, a caminho de Damasco, ele teve um encontro com Jesus. Ele disse: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Dura para você enfrentar o meu reino, enfrentar meu aguilhão. Ele entendeu que a causa dele não estava alinhada com a causa de Deus em Jesus. Aí ele, converteu-se. Em vez de enfrentar o reino, converteu-se ao reino. Mas Deus gostou daquele cara engajado. Ele disse: esse cara vai dar um bom embaixador do meu reino. E você que já foi apaixonado por alguma causa, deixa eu lhe falar, você já está treinado para ser um bom embaixador do reino de Deus, uma boa embaixatriz do reino de Deus. Mas o que tem que acontecer no seu coração é você ter revelação de quem é Jesus. Deixa eu lhe falar, Jesus é a resposta para tudo que você busca. As causas, a causa da mulher, a causa das crianças, o que você imaginar, a resposta está em Jesus. Ele é a encarnação de Deus, Ele é o Logos, a vontade de Deus encarnada. Nele tem vida e resposta para tudo. Que o reino de Deus que está encarnado, que foi encarnado em Jesus, seja a grande causa do seu coração. Aí você vai parar de andar ansioso, andar preocupado, andar medroso, andar como quem está abandonado, andar como turista cujo dinheiro acabou e que está preocupado com como pagar o cartão. E vai começar a andar como embaixador. É como se Jesus estivesse dizendo exatamente isso: ei, parem de viver como turistas atribulados. Se posicionem como embaixadores. Façam só uma coisa: se concentrem no reino de Deus, e tudo que vocês precisam será acrescentado. Vou lhe falar, com a gente ou sem a gente, o reino de Deus vai avançar. Mas por que não vir para o time que está ganhando e que vai ganhar? O time do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. E Ele te convida hoje. Eu posso perceber o Espírito Santo trabalhando aqui hoje. Eu tenho certeza que a partir dessa noite, Deus vai levantar homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Eu posso sentir isso no meu coração aqui. Vai ter gente que Deus vai dar dons aqui. De repente você vai se ver pregando o Evangelho. Você vai se ver manifestando uma graça, uma sabedoria que você não tinha antes. Sabe o que é isso? É Deus dizendo: agora sim, agora que você veio na direção certa, eu vou derramar o que você pediu, o que você nem pediu. É igual Salomão. Salomão falou assim: vou lhe dar uma chance. Peça o que você quiser. Ele falou: Senhor, eu sou muito novo, inexperiente. Como é que eu vou governar o teu povo? Como é que eu vou fazer bem ao teu povo? Eu não sei. Me dê sabedoria para eu fazer bem ao teu povo. Eu disse: rapaz, o cara quer meu reino, o cara quer minha vontade, rapaz. Eu vou dar o que ele pediu e o que ele não pediu. Vou lhe dar riqueza, vou lhe dar paz, vou lhe dar respeito, honra, vou lhe dar tudo que você... Por quê? Porque Deus não negará bem algum aqueles que se alinham ao coração dele. Deus só não vai dar o que for contra a vontade dele, mas o que for bom para a glória dele, para o bem do mundo, para o reino dele. Ele não tem dificuldade, porque dele é todas as coisas, meus irmãos. Então hoje eu quero te convidar a, primeiro lugar, não ficar assim: eu quero o reino, mas na verdade o que eu quero
é o meu sonho. Não. É pedir: Senhor, eu sei que naturalmente eu sou carnal, eu sou egoísta, eu sou egocêntrico, eu fico vazio, eu fico ansioso. Eu quero, na verdade, ter revelação. Eu quero conhecer o Senhor. Primeira oração é essa. Aí quando essa paixão começar a brotar, e Deus começar a incendiar isso em nós. E quando eu falei assim: você não tem, porque naturalmente nós não temos. Nem eu tenho, não tenho nada. Eu sou egoísta naturalmente. Mas pelo Espírito nós podemos viver o reino de Deus. Amém, gente? E eu quero que você ore. Essa canção é linda aqui, ó. Essa canção é linda. Ore essa canção. Pronto. Essa canção vai ser sua oração hoje. Ore essa canção. Eu vou orar com você. Eu tenho certeza que Deus vai derramar mais dele aqui hoje. Ele vai nos fazer ir para um outro lugar. Olha essa canção. Quem conhece, cante. Quem não conhece, veja a letra aqui. Olha essa canção. Aleluia. Digno dessa canção, Só Tu és, Senhor. digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu. Sim, Pai. Mesmo Igualável, abre os meus olhos, Oh, abre, Senhor. Mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. abre, Senhor. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. E eu Pela fé, diga isso pela fé. construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Aleluia! Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Diga isso pra Ele. Eu vou construir minha vida em Tu és, Senhor. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre, Senhor. Abre os meus olhos, Nos mostra, Senhor. nos mostra. Mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar. Declare que Ele é santo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Aleluia! Senhor. Mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar. A igreja agora, eu vou construir. A igreja, eu vou. Eu vou confiar. Não vou ser. Mais uma vez eu vou construir. Eu vou minha vida em Ti.
Aleluia! Eu vou confiar somente em ti, não vou ser abalado. Aleluia, Senhor. Que essa canção o Senhor faça ser uma verdade em nossas vidas. Eu sei que muitos aqui, Senhor, não entendem muito bem o que estão cantando, como eu também não entendo muita coisa. Mas o Senhor é poderoso para nos revelar o Teu reino. Abre os nossos olhos para ver quem é Jesus, para ver que Ele é a resposta que nós tanto queremos para a vida, que Ele é a fonte da água da vida, que Ele é a fonte que mata as nossas sedes mais profundas. Que paremos de tentar, Senhor, edificar nossos próprios reininhos egocêntricos, medíocres, fundamentados em palha, em areia, e que passemos a ser pedras vivas na Tua construção, edificados na rocha que é Jesus. Ah, Senhor, que possamos amar o Teu reino e a Tua vontade. Que na nossa oração a coisa que a gente mais peça é: Senhor, faz Tua vontade, faz Tua vontade, faz Tua vontade. Vem com o Teu reino, vem com o Teu Espírito, vem com o Teu amor, vem com Tua justiça, vem com Tua verdade. Vem, Senhor, com o Teu reino na minha vida. Peça o reino na tua vida agora, peça. Diga: Senhor, eu quero. Você tem coragem de pedir o reino? O reino que vem derrubar o que não é dele, mas vem edificar a vontade de Deus na sua vida. Peça, peça. Oh, Senhor, vem com o Teu reino em nossas vidas, em nome de Jesus. Que Deus derrame do Espírito dele sobre a tua vida. Deus derrame da graça dele sobre a tua vida, da revelação dele sobre a tua vida, da força, da paz que só Ele pode dar. Não andeis ansiosos mais. Foca no reino de Deus e na sua justiça. Busca discernir o reino de Deus, e tudo que você precisa, Deus providenciará, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Cristo nosso Senhor, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus seja contigo e com a tua casa. Quem crê diz: Deus te abençoe. Vai, edifica o reino de Deus, em nome de Jesus. Vim pra te